começar apresentando o nosso trabalho, o nosso grupo. Ele é composto pelos alunos Davi Pedrosa Catão, Lucas Martins e João Vitor Policarpo, para a matéria de Eletrônica Digital. Então, nossa apresentação ela vai ser dividida nesses tópicos, né? A introdução às utilidades do nosso projeto, diagrama de blocos e a explicação dos componentes. Então, o nosso projeto ele teve como base o cronômetro de xadrez feito no semestre passado pelos alunos, né? Pela Vanessa, pelo Dante e pelo Matheus Anelato. O funcionamento dos circuitos ele acaba sendo muito parecido, apesar deles contar o tempo em que a jogada está acontecendo, marcando para os dois times. O nosso ele funciona de uma maneira muito mais geral. Então, como está detalhado aqui, ele pode funcionar como um contador de jogadas, um contador de pontos, um contador de gols, no caso de um jogo de basquete, um contador de pontuação com gols num jogo de futebol, pontos num jogo de basquete ou vôlei, até indo para uma bolha um pouco diferente, tentos num jogo de truco e contador de jogos competitivos em geral. Então seria principalmente para isso onde o nosso projeto poderia ser implementado e utilizado. Dando início ao nosso diagrama de blocos, no primeiro componente nós temos o botão, o qual faz o chaveamento do circuito, ligando ou desligando, enviando ou não enviando seu pulso. Na sequência temos o Arduino, o qual serve como uma fonte, por estar ligado ao nosso computador, e também como ground. Logo então, ele envia os pulsos ao nosso contador 74HC93, o qual recebe as informações, transforma-as e manda ao decodificador 4511, que por sua vez manda seus sinais ao nosso display de 7 segmentos. Explicando agora um pouquinho sobre o nosso computador 74HC93, nós temos o clock, o qual varia entre as saídas Q0, Q1, Q2 e Q3. Temos também a entrada dele da fonte, que seria o pino 5, o ground, que seria o pino 10, e a entrada dos sinais pelo pino 1, fazendo assim com que as bordas de subida subam, então as bordas de descida desçam, variando entre low e high. Então, dando continuidade para o nosso CI, que é o nosso decodificador, que é o CD4511, né? Ele vai receber os sinais que vão vir do nosso computador e vão transformar esses sinais para um display de 7 segmentos. Ele vai receber os sinais do computador em binário, né, pelas entradas A1, A2, A3 e A0, e vai transformar para um display de 7 segmentos pelas saídas 15, 14, 13, 12, 11, 10 e 9, dando o pulso para cada uma delas, dependendo da forma que for a contagem, né? Nós temos também os segmentos 3, 4 e 5, sendo que o 3 e o 4 eles devem estar ligados diretamente no positivo, né? Eles têm que ter uma entrada high, e o 5 tem que ter uma entrada low. O funcionamento desse nosso display de 7 segmentos, o que a gente utilizou foi o cátodo comum. Então, quando o sinal é baixo em todas as entradas, o nosso display inteiro está desligado. Quando o sinal é alto em todas as entradas, todos os segmentos dele estão ligados. No nosso circuito, a gente vai utilizar apenas os números, né, para a formação do nosso circuito. Apenas os números serão considerados. Então aqui a gente vai apresentar nosso projeto final, né? Então aqui nós temos todas as partes do decodificador e dos codificadores, né? Aqui ficam as partes do contador propriamente dito, né? Então aqui a gente tem toda a nossa parte do CI74HC93, né? Que são os nossos contadores que vão fazer a parte de recepção de sinal e transformação para os números binários, né? Nessa parte aqui nós temos toda a parte dos decodificadores, né? Que vão fazer essa recepção dos números binários e vão transformar para a parte de display de 7 segmentos, né? Então, se vocês verem toda essa parte aqui, ela é destinada só à movimentação do display de 7 segmentos.
Então, a gente está transformando toda essa parte dos contadores, que eles, a gente, como se fosse, cabeia para os codificadores. Os codificadores recebem esse sinal por cada porta que eles têm, né? E fazem uma saída diretamente para um resistor, né? Para diminuir um pouco a tensão e para voltar para o display de 7 segmentos. Agora a gente vai ver o display funcionando propriamente dito, né? Então aqui ele está contando um por um, né? Por conta desse cabeamento. Então aqui também do outro lado, né? Vai estar contando propriamente dito, e por conta de toda essa parte de cabeamento.